Hoje nós vamos convidar o nosso amigo Sérgio Reis, grande amigo, grande profissional, que me honrou em convidar para eu dar aula lá no curso que ele coordena na Fundação Nacional de Seguro. E o nosso tema hoje, que o Sérgio vai colocar, é a gestão de risco nos portos. Que nós já fizemos uma live, Sérgio, em seguida do acidente da explosão lá em Beirute. E depois fizemos uma temporada sobre acidentes em áreas portuárias. O Martini é um auditor da 306 de Porto. E convidamos, na época, pessoas bastante diversificadas, o pessoal do sindicato, técnica, auditor, enfim. Foi bastante interessante. Agora a gente está recebendo esse presente com você. Inicialmente, nós vamos abrir para as suas saudações. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. A gente se conhece há algum tempo, né, Guzmão? A gente tem um programa de pós-graduação, um MBA na escola, na Fundenseg, a Escola Nacional de Seguro, hoje é a Escola de Negócios de Seguro. E a gente, aí no Rio de Janeiro, tinha uma turma, o Guzmão nos brindou com a presença dele, com essa turma, falando de gestão de risco ambiental para nós. E, então vocês viram, certamente vocês sabem que ele não é o especialista em seguro, mas é o especialista em gestão de risco ambiental. Portanto, de segurança ambiental ou de gestão ambiental, o que a gente queria é trazer ao mercado de seguro a experiência, a prática do meio ambiente, e foi uma indicação também aqui em São Paulo. A gente usa o pessoal da CETESB, o Mauro, o Haddad, que vocês devem conhecer das reuniões aí nacionais, né? São os nossos mestres nessa área. Eu, na verdade, minha especialização, a minha passagem pelos portos foi aí na UFRJ, eu fiz o meu mestrado em gestão, particularmente na área na oceânica, fiz mestrado em oceânica, e com aplicações em cadeias logísticas. Então, toda a minha estrutura de pesquisa e de experiência profissional se deu em operadores logísticos, em operações logísticas, em cadeias integradas, e o que a gente vem, vamos dizer assim, a experiência que a gente foi adquirindo foi em torno dessas interações do processo dentro de uma cadeia integrada. O Porto é na área de comércio exterior, minha formação inicial é em comércio exterior, aí no Rio de Janeiro também, e aí eu fui estruturando a partir da ideia de que, primeiro, sob o olhar da segurança, sob o olhar dos processos, garantir que esses processos se deem com alta eficiência. E no segundo momento, nessa experiência no Rio, eu comecei a introduzir, em minha experiência de trabalho em São Paulo como gerente de risco da Penske, eu acabei concluindo meu mestrado tratando pela primeira vez de gestão de risco. Foi onde eu comecei a me inserir, isso em 2004, 2005, onde eu terminei a minha dissertação. E aí aqui a gente montou esse curso, primeiro pela Fundação Getúlio Vargas, depois, durante 2 turmas, aplicado à cadeia inland, quer dizer, com as operações em terra. Montamos esse programa atendendo ao mercado de seguro já, quer dizer, o mercado segurador tinha uma área de gerenciamento de risco para transporte de carga, então a gente esbarrou nessa questão da carga perigosa, que mexe muito com a questão de gestão de risco, e introduzimos a ideia de trazer o pessoal que está lá na ponta atuando na gestão ambiental. Por isso a presença do Guzão, por isso a presença do Mauro e do Haddad nos nossos treinamentos, nas nossas discussões. E, bom, ao final, dentro desse processo de formação, a gente acaba indo para o mundo acadêmico em definitivo. Então, foi nos convites que fiz aos professores aqui da USP, acabei trazendo o pessoal do GAESE para fazer parte do nossa turma, que eles são especialistas na área de rastreabilidade de produtos e tal. E fomos brindados e ser convidados para fazer o doutorado, que se insere nesse mesmo contexto de gestão de riscos. Só que aí com uma abordagem de business, no sentido, tecnologias aplicadas a negócio, o que o pessoal chama de economia 4.0, né? Indo agora para 5.0, mas a ideia de que a gente pode rastrear todo o processo, e o foco mais específico do nosso estudo foi a cadeia do frio, mas aplicado ao operador econômico autorizado, que eu acho que é um tema que a gente vai poder conversar um pouco aqui, porque governança colaborativa, que é o que está ali, por que a gente sai desse lado segurança, transpõe para gestão de risco, e hoje começamos a abordar essa questão da governança colaborativa, que é um tema que está aí em pauta desde há uns 10 anos,
e já começa a ser discutido no Brasil com mais intensidade. Esse vai ser o nosso roteiro aí para a nossa conversa e pegar a experiência de vocês no Porto, na verdade, e discutir em torno disso, né? Sérgio, a gente quando conversa com alguém de meio ambiente em relação a Porto, são alguns temas que normalmente são discutidos. Primeiro, o licenciamento ambiental do Porto. Recentemente, depois da Lei Complementar 140, aquele decreto que veio regulamentar lá o artigo 7º, em relação às atribuições do órgão federal do IBAMA, o Porto passou a ter competência federal de licenciamento. Seguida do licenciamento, a gente vê os planos de emergência. E a movimentação de cargas perigosas. São esses itens que a gente, quer dizer, quem trata de meio ambiente se preocupa inicialmente. É claro que o porto ele tem uma característica que é a proximidade com a cidade. Normalmente, até pela criação, pela tradição dos portos, os portos ficam próximos das cidades. Alguns se dedicam mais à parte de turismo, de recebimento de cruzeiros, de navios, né? E, simultaneamente, com operações com produtos perigosos também, entre outras cargas, como acontece no Rio de Janeiro, que são bem separadas. Interessante que divide isso, só que a cidade não tem ideia do que está passando lá dentro, né? E você podia colocar a sua apresentação de hoje num tripé: sustentabilidade, considerando os limites do porto, a segurança em relação aos acidentes e a gestão de risco, com essa ideia que você tem que é um passo à frente em relação à gestão de conformidade. Não é só a gestão de conformidade, é a gestão dos riscos, saber o que poderá acontecer, porque se acontecer, o custo vai ser absurdo depois para consertar. E é claro que a turma também está curiosa em relação ao seguro ambiental, que você é um especialista. Eu só vou corrigir um negócio. O especialista em seguro ambiental, essa história começou lá naquele convite que você me fez para fazer a palestra aí no INEA, no Rio, lembra? E é por isso que eu estou sendo apresentado como coordenador de cátedra da Academia Nacional de Seguros e Previdência, mas o grande especialista disso é o Walter Polido, né? Ele tem livros publicados, ele deveria estar no nosso evento lá, mas como era uma questão de discussão ainda, da gente pensar, a gente começou aquela discussão sobre seguros no licenciamento ambiental, que era uma iniciativa que São Paulo já estava tomando, e como levar isso ao mercado e tal, a gente, na verdade, só estava prospectando que a gente colocar alguém com um nível do Walter Polido. Ele já vem com a solução pronta, ele tem tudo na cabeça, ele tem isso há 30 anos na cabeça, né? Eu, na verdade, eu sou um estimulador dos estudos, tanto que eu coordeno a cátedra de inovação. A ideia é que a gente realmente é um mercado muito conservador, no mundo inteiro é assim, são empresas centenárias, elas têm que ter essa característica de estabilidade, de conformidade, né? Então o mercado segurador ele está trabalhando na ideia, hoje, no momento, a SUSEP, aí no Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho muito grande de desregulação, de certa maneira, abertura de mercado, primeira vez, assim, desde a década de 40, né? Então nós vivemos num ambiente monopolista durante 70 anos, depois bastante regulado nos últimos anos, e agora nós passamos por um novo movimento que era o que aconteceu lá no início dos seguros, é a iniciativa das pessoas em se reunirem mutuamente para proteger o seu negócio, as suas vidas, as suas famílias, as suas expectativas. Então, o seguro trata de riscos que estão no futuro, né? E a conformidade trata de assuntos, de ações que estão no passado. Esse é o primeiro conceito complicado. Porque quando a gente fala de segurança, a gente pega toda essa experiência humana, tudo que a engenharia no mundo construiu como conhecimento e comprovou mediante a prática e criou níveis de segurança, indicadores que ela tem, são normalmente começa no nível 4 a 6 vezes aquilo que efetivamente ela mapeia como risco. Né? Ela multiplica por 6 o coeficiente de segurança normalmente, principalmente na engenharia civil. Né? Então você tem coeficientes de segurança muito alto. Aí começa a impactar num outro processo, que na sociedade de serviço aí tem um problema conceitual acadêmico, que é o que nós estamos vivenciando agora, por isso que o risco entra nesse conceito,
Se o meu custo vai ao longo do tempo na sociedade industrial, você consegue recuperar o teu investimento num espaço de tempo maior. Por isso que as concessões de porto é 30 anos. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para recuperar os investimentos na infraestrutura, na operação. É muito dinheiro impactado e eu vou dar prioridade nesses investimentos. E o investimento sempre estará na operação que traga o resultado imediato. Então o apetite ao risco fica enorme nesse tipo de negócio, faz parte da natureza. Não é da natureza humana só, é da natureza do negócio. Pessoas colocaram muito dinheiro ali e eles precisam, os retornos têm que ser garantidos para que a gente possa continuar colocando dinheiro. E o que tem acontecido é isso, a gente sai de uma sociedade industrial para uma sociedade de serviço. Na sociedade industrial, a transformação do produto agrega muito valor, eu vendo ali e tem um ganho muito, de certa maneira, num espaço de tempo menor, uma recuperação de investimento mais rápido. No serviço isso não acontece. Ele tem um tempo maior. E nós precisamos, vamos dizer assim, equalizar as expectativas. Eu acho que a governança colaborativa, dessa maneira inovadora, por isso que eu estou falando na carta de inovação, ela atrai esses players, o Estado, a sociedade, o mercado, que é composto dos investidores, dos seguradores, né? E o Estado com seus agentes reguladores, a sociedade com seu interesse, e todos eles com a sua visão de sustentabilidade. A empresa tem lá os seus marcos de indicadores de desempenho para se manter viva no mercado. Algumas com mais facilidade, por ser grandes conglomerados, quer dizer, ela consegue mitigar até mesmo grandes catástrofes. A gente tem visto aí as barragens caindo e as empresas não fecham. Não fecham por quê? Porque é um conglomerado de um poder econômico que lhe garante a sustentabilidade econômica, mesmo que a gente questione se a sustentabilidade social, ambiental, as pessoas podem até discutir, mas o fato é que economicamente não abalou ninguém grandes catástrofes. Outras catástrofes, como aconteceu na área química, lá em Bhopal, aqueles exemplos tradicionais que nós temos, acabaram com as empresas. A imagem foi tão comprometida que inviabilizou o negócio. O que a gente busca com esta discussão? É inviabilizar empresas ou viabilizar com continuidade, harmonizando os interesses sociais, os ambientes de negócio, e acho que a governança colaborativa ela traz esse elemento. Mas o problema é como chegar até ela, porque é uma discussão política, né? É uma discussão de intenções. Como é que eu saio daquele ambiente absolutamente técnico dos coeficientes de segurança e perpasso para um ambiente político absolutamente... você não pega com a mão, eu costumo dizer, é etéreo. Como é que a gente faz isso? Eu acho que esse é o nosso desafio através da gestão de risco. E aí, você, quando fala sobre risco, e aí essa governança colaborativa, você insere outras partes interessadas na análise de risco, além dos técnicos especialistas, que estão mais voltados para um risco objetivo. E quando você chama uma parte interessada que tem uma percepção de risco menos objetiva, mais importante também para poder incorporar na área de risco, ela traz essa questão da subjetividade, que aumenta a complexidade da análise de risco. Né? E aí, exatamente. Trataram sobre esse assunto? Sim, é isso que a gente tem que criar metodologia. A gente já tem estudado isso. Na verdade, o meu doutorado foi em cima dessa discussão aplicada a operadores econômicos autorizados. Imagine uma cadeia estendida, né, que tem grandes interesses. O que é o operador? Vou dar um pouquinho dessa história que afeta o porto também e a sustentabilidade do porto. E tem a ver com esse produto que acabou de explodir lá em Beirute, porque ele também é insumo para armamento, para produção de explosivos, certo? Não é só, dependendo da classificação dele, ele pode ser utilizado como insumo agrícola ou como insumo para explosivos. Por isso essa discussão de teoria da conspiração que está rolando lá naquela conversa de Beirute, o pessoal fica num clima um pouco, porque o produto se destina como produto básico para formar outros produtos. E o que acontece?
Nesse ambiente do porto, a gente tem um acúmulo de produtos de diversas origens e que se misturam ali, se interlaçam. Diferente de você estar numa unidade industrial, produtos perigosos, em que o controle é feito para os níveis de segurança desejados. Quando você começa a movimentar essa carga na cadeia, você começa a perder o controle de quais interações esse produto vai fazer com o ambiente e com as pessoas. Como as pessoas não são os especialistas manipulando esse produto, são terceiros, né? Então, o operador econômico autorizado, ele trata mais sobre a ótica do negócio, do comércio exterior, sobre a ótica de lavagem de dinheiro, principalmente nas questões de operações de importação, e na exportação, a contaminação das cargas exportadas por produtos ilícitos, tráfico de droga, armas, pessoas, etc. E aí a gente cria toda uma cadeia de rastreabilidade desse produto, não sob a ótica só. Por exemplo, o seguro, quando faz essa análise, ela faz a análise de conformidade. Olha, o produto está na quantidade certa, no peso certo, inclusive as Veritas faz a verificação da qualidade do produto, né? Testa lá os grãos de café, de soja, e aí faz uma análise laboratorial. Então tem todo um trabalho de conformidade, mas ninguém preocupa se ela foi substituída uma parte dessa carga por produto ilícito. Então, o OEA insere esse processo de auditoria ou de monitoramento desses produtos no nível de contaminação por outros produtos a fim de produzir uma cadeia segura. E o que se percebeu é que é impossível você inspecionar 100% da carga. Os volumes tratariam de coisas simplesmente impossíveis. O que você tem que fazer? Você criar métodos de monitoramento. Se a gente fosse olhar pela parte técnica, 100% dos containers teriam que ser verificados. 100% da carga. Isso economicamente é inviável. O que a gente faz? A gente tem que criar um método que leve desta segurança, mas que garanta a nossa possibilidade de manter níveis de segurança alto, mas sob a ótica agora do risco. Então significa o seguinte: qual é a probabilidade disso estar contaminado? É muito alta, vamos inspecionar. É muito relativamente baixo. E isso, veja bem, é uma percepção subjetiva. Você percebe que não é algo quantificável, porque isso muda. A atividade criminosa, ela muda quando aumenta a possibilidade do bandido ser preso, ele procura outra atividade. Se eu estou lá contaminando um contêiner para fazer um tráfego em um determinado caminho, né, numa determinada direção e por uma determinada rota, se eu sou pego, eu vou procurar outras, né? Então, essa coisa não adianta eu dizer que essa rota é perigosa, né? O ambiente é perigoso, né? O ambiente é de risco, essa rota é perigosa, e ela pode ficar menos perigosa na medida que o interveniente, ali interessado, traficante ou as facilidades que ele encontra, ele procura outros caminhos, né? Então a gente tem que entender que o risco ele tem essa dinâmica também. A segurança não, ela tem um patamar que não pode ser tratado com negligência. Então sempre que a gente aborda as coisas sob a ótica de segurança e conformidade, a gente está olhando para níveis de tolerância ao risco. Eu não aceito, eu não posso ficar menos que isto, né? E aí, a partir daí, a gente gerencia riscos. Então, eu aceito determinado risco desde que, subjetivamente, eu perceba. E quem percebe isso? As autoridades, no caso do OEA, né? As autoridades policiais, as autoridades judiciais, as autoridades de fiscalização aduaneira, as autoridades ligadas à área de segurança ambiental, de segurança alimentar, né? Porque você pode estar contaminando cargas de alimento, contaminando cargas de medicamentos. Então, todas essas intervenientes que atuam no setor logístico, principalmente onde você tem um volume de concentração desses riscos, eles estão presentes no porto, que é o case mais, vamos dizer assim, complexo para ser tratado, né? Então, essa é a nossa abordagem. Perguntaram sobre softwares. Tem softwares, vários, né? E eles têm softwares aplicados à área de investimento, se você quiser trabalhar, simuladores ligados à área ambiental até. Na área de projetos tem muita iniciativa
nessa área de riscos, quer dizer, tem várias propostas. O que não se tem de certo o desafio não é o software, pessoal. É aí que está o detalhe. Eu percebi ao longo do tempo que, tecnicamente, a gente é muito habilitado, quer dizer, tem especialistas em cada tipo de risco nomeado, ou cada percepção de risco, né? O ambiental tem características muito próprias. Os riscos, por exemplo, você vai para a carteira, você pega o seguro como exemplo, você tem a carteira de property, né? Então você tem lá uma metodologia de gestão de risco para aquela carteira. Para automóvel, tem acidentes, tem roubo, furto e tal. Então, você tem simuladores e software para gerenciar todo tipo de risco, né? A questão é a seguinte: como é que eu trato isso de maneira de interesse de todos os intervenientes? Como é que eu dou pesos e que atenda a esses interesses? Esses sim têm sido os desafios no desenvolvimento de softwares, né? Nisso nós não temos, nós ainda temos pronto, não temos, temos um monte de camadas de software muito eficiente, mas eu não sei se poucos fazem intervenções por exemplo, de riscos que interferem em outras atividades. Inclusive, ontem eu estava trabalhando exatamente nisso, num software, conversando com uma pessoa que tem um software que tem esse impacto de atividades na área de segurança patrimonial, mas que afeta atividades de outras áreas, né? Quer dizer, não é segurança ambiental, é segurança que a gente chama de security, não de safety, né? Agora, tem software de safety, tem software de gestão de governança corporativa, de finanças, ligados a risco. O que a gente talvez esteja faltando é uma nomenclatura, uma biblioteca de nomenclatura que a gente tenha interações de entendimento disso, né? E depois, como medir isso? Daí o software é mais rápido, realmente, a gente fazer isso viabilizar. Mas primeiro temos que ter uma nomenclatura, inclusive para atender o mercado segurador, que trabalha em cima de clausulado, de cláusulas de riscos nomeados. Eu queria saber o seguinte: o gestor de risco, quando ele vai tomar a decisão, ele tem essas outras partes interessadas que você listou no caso da área portuária, que entra a Receita Federal, né? Pode entrar até o Exército em relação a produtos controlados. Tem uma participação ativa deles ou você tem dificuldade em iniciar um contato, iniciar uma participação? Engenheiros muito qualificados tinham feito um laudo sobre esses problemas da área de risco ambiental mesmo, de segurança do trabalho, essas coisas ligadas ao ambiente. Isso chegou no nível de governo, da área do Ministério Público e tal, e afetou, por exemplo, o programa, né, de certa maneira, afeta o programa de privatização de portos. Por quê? Porque a visão de gestão de riscos, neste momento, não é natural, não tem, ninguém está certo ou errado. Existe um momento que existe um apetite ao risco. Então, se quer pegar determinados portos e privatizar, ótimo, é bom, é ótimo. Na verdade, o Porto de Santos nasceu privado, ele não nasceu público. Já começa por aí. A natureza dele é uma natureza privada, né? Ele nasceu com apetite ao risco. Ele não nasceu pela intervenção do Estado. Ele tem uma história, né? E uma história de empreendedorismo. A questão a cidade ficou ali no entorno, ela desconhece, como aconteceu no Rio também, ela fica de costas para o porto, ela não interage com o porto, e ela é afetada pelo porto. Recentemente tivemos um acidente grave lá na Lemoa, e o pessoal parece que tem uma memória muito curta, porque ela depende economicamente do porto. Resultado, as pessoas são resilientes, eu digo melhor, não é resiliente, não, é resignados. Olha, já que estou aqui, eu preciso viver, deixa rolar, eu não vou fazer nenhuma pressão, porque o meu emprego depende disso, é da natureza do ser humano sobreviver. É a sua sustentabilidade com dignidade. A questão é com quem estão os riscos. Hoje, está com essa mesma sociedade que é resiliente. Não existe... o que se questiona é quem vai pagar por esse custo, que você fez essa pergunta, né? Martini, esse é o problema. Quem é o responsável do risco? Isso não está claro. O que está claro? Que risco para o agente interveniente
eu cumpro o compliance, eu cumpro as normas, eu cumpri a regra, eu cumpri a lei, eu cumpri. Só que o risco não está no passado, o risco está no futuro. Eu quero saber quem vai cumprir daqui para frente, com que grau de responsabilidade está no contrato para distribuir os riscos. E isso não está claro. Não está claro em nenhum lugar, né? Onde tem a questão ambiental, talvez seja o primeiro ambiente em que a gente discutiu isso, que vocês vêm discutindo isso há algumas décadas, né? Hoje já se sabe que isso é um ambiente social, a empresa já tem consciência disso, né? Essa é uma conquista da geração de vocês, é mostrar que a empresa tem responsabilidade social e qualquer empresa que faça uma campanha de responsabilidade social, ela coloca lá a questão ambiental como fator determinante. Isso é uma conquista. Isso não era a realidade há 40, 50 anos atrás, né? Agora, os riscos continuam não estando distribuídos ainda. Sérgio, entre os portos brasileiros, Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, Cabedelo, Rio Grande, São Francisco do Sul, já existe algum porto, alguma unidade que já está trabalhando essa questão da gestão de risco? Na verdade, todos têm algum tipo de programa de gestão de risco. Isso é fato. Até porque o Tribunal de Contas da União determina que a gente, principalmente se o povo for público, que se tenha programas de gestão de risco. Mas o que está lá? Eu tenho que ter, na verdade, gestão de risco para a área pública está conforme a legislação. E principalmente a legislação de transparência da sua área contábil, financeira e agora, no caso de Santos, a questão dos agentes públicos. Quer dizer, a preocupação é, estas pessoas que estão aqui são éticas, estão comprometidas com o negócio, não têm comprometimentos estranhos à atividade portuária, particulares ou de grupos, ela tem uma visão, eu não gosto dessa palavra porque eu acho deletéria, republicana da gestão pública. Isso não é pergunta, eu acho que isso não resolve o problema. Acho não, eu tenho certeza. Qualquer pessoa de bom senso sabe que simplesmente ter conformidade não faz uma barragem cair. E barragens caem. Porque não adianta você apresentar um laudo de conformidade dizendo que está tudo bonito, se as barragens vão continuar caindo. Né? A gente tem que ter um plano de ação para mitigar o risco. Ela vai cair, tá certo? Acontece, acidentes acontecem. Mas eu tenho que ter um plano, e não existe esse plano. Não existe esse pacto, que é um pacto de governança. Cada um fica com a sua responsabilidade, cada um fica com o seu risco. Hoje não. Hoje cada um tem a sua responsabilidade, eu fiz a minha caixinha funcionar, cada um no seu quadrado. Se acontecer o problema de alguém que não sou eu. É disso que se trata hoje gestão de risco no âmbito do Estado brasileiro. Está na norma isso. É como se enxerga isso. É o que está na lei. E, infelizmente, isso é condição necessária, para falar de engenharia, né? Matemática. Ó, necessária, mas insuficiente para tratar do problema. Nós temos que encontrar meios de mitigar esse risco dessas intervenções. E eu acho que o caminho é essa governança, criando indicadores de performance, de alta performance, porque uma estrutura dessa, né, vamos dizer, do Porto, que a gente tem colocado como case aqui, ela tem um valor social, um valor econômico, uma relevância histórica muito grande para ser tratada como conformidade. Ela tem que crescer, ela tem que trazer, multiplicar o seu valor econômico e social, mas ela precisa distribuir os seus riscos também. Cada um paga pelos seus enganos. Hoje, do jeito que está, os agentes intervenientes estão protegidos dos riscos, que estão conformes, e a sociedade não tem garantias de que ela vai ser ressarcida caso tenha um dano catastrófico para ela. Não se tem essa garantia. Não se tem nem a garantia que nem se pode pedir, mas vamos dizer assim, não se tem uma promessa, pelo menos, de que alguém vai indenizar caso algo ocorra. Não existe essa promessa, nem a promessa, quanto mais a garantia. E essa é a preocupação das pessoas no mundo prático, né? E elas temem. Então, para a gente diminuir esse medo, a gente tem que envolvê-las. Visitem o porto, entendam o processo. É perigoso? Mas se a gente cuidar, isso diminui.
é educação, educação ambiental, mas não é educação para ficar tirando o lixinho da praia, é educação como conviver com uma área que ela é produtiva, é muito mais do que salvar os mariscos, é salvar o ser humano. Nós falamos no início, a atividade portuária é no meio, tradicionalmente, né, é no meio da cidade, e que as pessoas da cidade não têm ideia do que acontece lá dentro, elas não participam. Essa sua ideia da gestão compartilhada, da gestão de risco, da gestão participativa é extremamente interessante. Nós temos também pessoas do sindicato que estão acompanhando, que estão ouvindo e fazendo perguntas também aqui. Porque é importante ter todos os lados participando, né? Uma gestão compartilhada, vamos dizer. Na verdade, é uma gestão colaborativa, porque responsabilidades, de certa maneira, não se compartilha, né? A responsabilidade é própria. O que se faz é compartilhar as ações, né? A responsabilidade só tem um, porque senão eu não consigo contratar nenhum seguro, eu não consigo punir a pessoa. Então, essa coisa de comitês e comissões, na minha cabeça, só funciona para não ter responsáveis, né? Existe um responsável, esse responsável responde por este risco, assume isso, e se for maior do que ele é capaz de suportar, ele transfere para alguém num contrato, né? Ou ele transfere para uma empresa, ou ele transfere para um agente, ou ele transfere para um seguro. Agora, o que ele não pode é todos somos responsáveis e ninguém é responsável. Aí é complicado, que é mais ou menos onde a gestão ambiental está posicionada. Todo mundo vai feliz para a praia catar plástico porque mata os bichinhos. Mas ninguém vai feliz para o porto garantir que aquele porto seja sustentável, economicamente viável e que traga riqueza para aquela sociedade. No Brasil, hoje, com a nova legislação de competência do licenciamento ambiental na área federal, você falou em uma legislação específica para isso, né? Eu acho que a legislação ela tem que contemplar esse aspecto que eu te disse. Primeiro, entender o que é gestão de risco de cada parte. E a legislação deveria estimular não uma participação da sociedade que desconhece tecnicamente a ação do porto. Esse é outro problema. Você não pode empoderar quem desconhece o que acontece lá. Esse é um problema, inclusive, muitas vezes, que se encontra de conflito jurídico. Por quê? Porque não conhece, tem medo, e aí fica embarreirando a atividade econômica, né? Então, a educação ambiental tem que fazer as pessoas entenderem a relevância e que toda ação humana tem um risco incorporado. Agora, desculpa, a pergunta é a seguinte: quem é o dono desse risco? Essa pergunta não é respondida. É tipo, eu já cumpri a minha parte. Cada um bota na sua caixinha de que já cumpriu, já pagou, está fechado, e aí fica para a sociedade de novo as consequências, né? Esse é o problema. Problema de abordagem, de entendimento, de responsabilidade, não de legislação. É de compromisso mesmo, é de pacto. Você lembra que eu falei de um TAC do futuro? Eu acho que é isso. É mais ou menos um termo de ajuste de conduta para o futuro. Eu não sei como é que vocês chamam isso. Leiga. Você não acha que uma percepção leiga do risco, por exemplo, dos vizinhos da área portuária, também não tem que ser considerada? Apesar de aumentar a complexidade, mas a visão dos não técnicos podem agregar valor aos técnicos. Tem um exemplo famoso de análise de risco feita por técnicos especializados em riscos objetivos, em função de probabilidade, etc., que uma das ações foi avisar, num plano de emergência, que as casas vizinhas, em caso de vazamento de emissão atmosférica tóxica, as casas tinham que fechar janelas para poder evitar que a emissão gasosa tóxica entrasse nas casas. E isso ficou documentado no plano. Se tivessem consultado a percepção leiga dos vizinhos, eles falariam simplesmente o seguinte, nesse caso que eu estou contando: as nossas janelas, por ser uma comunidade carente, não tem janela com vidro, é uma janela aberta. Então, essa ação não é aplicável. Então, uma situação que o técnico ele tem um risco objetivo na cabeça, ele não considerou uma percepção leiga
que pode ser útil numa construção social do gerenciamento de risco. Sim, exatamente. Existem programas que, inclusive, em Cubatão existe, eu estou tentando aqui lembrar agora como é que é, eu estou me lembrando da sigla, especificamente a gente trabalha nisso, a ideia de que você envolve a sociedade nesses planos de emergência. Treinamento, como se faz da evacuação de um prédio, né? Deveria ter esse compromisso, por exemplo, que na medida que as pessoas estão treinadas, ou elas assumem que são donas do seu destino, né? Então ela vai ser dona do seu destino. Ela vai entender o risco, vai incorporá-lo e vai assumi-lo. Olha, se acontecer, a gente vai tomar essa providência, mas pelo menos a pessoa é consciente. Hoje, o que causa espanto às pessoas? Muitas vezes nem existe o perigo, não existe o risco, e a pessoa está apavorada do outro lado do muro. Esse é um problema. Ela tem lá um muro que separa o porto da cidade, ela olha para aquele muro e não sabe o que está acontecendo. Então ela tem um medo de algo que desconhece, né? Quando a coisa é muito mais simples. A questão é mais simples, tem que se romper essa barreira, envolver as pessoas, né, na solução e não no problema. Pessoas que não conhecem o problema não vão resolver o problema. Quem resolve o problema são os técnicos, são quem entende do problema. As pessoas ajudam na solução, não na criação de problema, né? Por quê? Porque no mundo político, que é onde a gente vive, né, as pessoas que criam problema vendem soluções. Então é bacana ter um discurso de confronto. Politicamente dá lucro fazer confronto. A vertente que fala que tem que pelo menos escutar a percepção leiga, porque uma pessoa leiga que acha que aquilo pode ser problemático, na verdade ela pode somatizar isso e começar a passar mal. E pode até morrer por algo que não tenha risco realmente. Então, a gente tem que ter, e isso é uma outra vertente, e tem que ter pelo menos um diálogo para escutar a sociedade, o que ela está preocupada, para respondê-la em relação às preocupações dela, não a preocupação que foi levantada só pelo técnico especialista. Perceba uma coisa, como nós aqui, nessa situação que estamos vivendo agora, nesse momento, a questão do Covid, né? E o uso de máscaras. Já existem estudos dizendo, vocês estão usando por quê? Porque vocês são pessoas comprometidas com a conformidade. Existe uma lei, existe uma percepção das pessoas de que a gente tem que usar máscara. Objetivamente, tecnicamente, isso é um absurdo. Todos os médicos sabem que o uso das máscaras é mais prejudicial, aumenta o risco em relação às infecções pulmonares. Mas nós, para cumprirmos a lei e não ficarmos mal diante da sociedade, politicamente corretos, a gente usa máscara. A gente coloca separadores, né? Mas por quê? Porque a gente é induzido a pensar como coletivo. Temos respeitos ao coletivo. Eu não concordo com o que você está falando, não. Não, isso é estudo recente, já está comprovado, já tem saído essa semana. A própria OMS fala que tem que usar máscara, nós fizemos uma análise de risco, colocamos um biombo e estamos usando máscara. Não, eu sei, você está cumprindo o compliance. Veja bem, você está cumprindo uma regra, e como técnico você tem que cumpri-la, independente de qualquer outra coisa. Você é um técnico de segurança, você escutou um técnico de saúde, que fez um pronunciamento político, né? Baseado em política pública, não em técnico, porque ele não tem comprovação técnica disso. E esta semana sai papers dizendo que o risco, eu estou falando de risco, de usar máscaras aumenta não a infecção de Covid, outras infecções, basicamente... Também não tem evidência científica em relação ao contrário. Sim, e aí como é que a gente faz? O técnico faz o quê? Ele vai para o risco, ele trata aquilo como um perigo iminente. É da natureza do técnico tratar como um perigo iminente. Do técnico sob a ótica da técnica, né? Então, só que isso não é risco, isso é segurança. É outra coisa, né? Essa diferença entre risco e segurança é que a gente tem que encontrar. Se você tem uma percepção do mundo pela ótica da segurança,
tem que ser, e você é o técnico, a tua opinião deve muitas vezes prevalecer com um peso maior do que aquele que só tem uma opinião subjetiva, de impressões. Este é o desafio do risco, é que peso dar a isso. E depois como colocar isso para distribuir responsabilidades. Percebeu? O fato de você discordar de mim não quer dizer que a gente vai se confrontar. A gente tem que procurar um caminho em que saiamos desse conflito. Ah, sim. Diminui e para a gravidade que possa ter se eu me contaminar. É uma avaliação de risco. Sim, exato. É uma avaliação de risco que quem trabalha com segurança trabalha sempre com coeficientes altos. Ele busca todos os recursos para garantir a segurança. Então, ele já percebe o risco como algo perigoso, não como algo que pode acontecer, algo que vai acontecer. Então, é uma percepção distinta. Ele se apropria desse risco como um perigo. E aí ele toma as proteções que acha conveniente. Tá certo. Isso não está errado, isso está correto, sob a ótica do técnico. Sérgio, uma pergunta sobre uma expressão que você usou, muito interessante. Nós ainda temos 5 minutos. Muito obrigado pela sua participação, foi outro presente que nós recebemos. Eu queria te lembrar uma coisa. Está acabando a live, faltam 5 minutos. Mas eu não queria deixar de registrar que quem nos aproximou foi o colega que nós perdemos essa semana passada, o Cadu, o Carlos Eduardo Strauss, lá do INEA, que era seu vizinho e meu amigo de 30, 40 anos, seu amigo também de 30, 40 anos, e foi ele que me apresentou a você quando me indicou para dar aula lá no curso que você coordena. Isso deve ter uns 3 ou 4 anos. Nós conhecemos o Cadu há 40 e nos conhecemos há 4. 10%, mas que já tem uma intensidade grande. Agora, você usou uma expressão que tem muita gente perguntando, muito, muito interessante. TEC do futuro. É uma provocação. Fala um pouquinho desse TEC do futuro. É uma provocação aqui que eu fiz, inclusive eu falei com o Martini que eu ia causar um pouco. E nós chegamos ao final aqui do nosso assunto causando. Você vê que existe conflito, nós estamos no mesma percepção, somos técnicos, conhecemos as coisas, mas temos conflitos das percepções da própria técnica. Então, o TAC do futuro é isso. Qual é o pacto que eu faço? Porque quando você fala de segurança, você está olhando em garantir o que você já experimentou no passado. Você não quer que aquilo aconteça de novo. E quem disse que isso vai acontecer de novo? Isso não é fato. Né? O que aconteceu no passado não se repete sim, de uma forma diferente no futuro. Talvez até com impacto maior ou menor, não sei, porque eu já tratei isso. Se eu tratei com segurança, o impacto deve ser menor, provavelmente. Se os fatores continuam os mesmos, um fator que eu atuei com segurança, eu diminuo a probabilidade lá. Essa é a visão de segurança, mas a visão de risco não é essa. E essa é a proposição do TAC do futuro, porque eu não estou tratando entre eu e você, eu estou tratando de 15 intervenientes. E eu tenho que pesar esses elementos para colocar na mesma base. E é isso que temos que construir como sociedade, construir a ferramenta, o tal do software, né? Principalmente construir essas percepções unidas. Para quê? Qual é o nosso objetivo no final? É nos proteger ou sairmos dessa crise? É sair da crise. A gente não pode permanecer eternamente de máscara na cara, sem contato social. Nós temos que encontrar um caminho de saída. Não quer dizer que tem que parar de usar máscara. Quer dizer o seguinte, nós temos que sair desse momento. E como é que a gente vai encontrar esse caminho? Né? É essa a proposta. O TAC do futuro pode se aplicar ao Covid-19. Quando é que começam as atividades econômicas? Quando é que começam as atividades educacionais? Essa discussão está na pauta. Nós temos que ter um TAC do futuro. E você lembrou uma coisa muito importante, a gente tem que, realmente, para mim, foi muito triste saber da ausência do Cadu. É uma pessoa que participou muito intensamente do início da minha vida de casado. Éramos vizinhos de porta, convivemos no início disso tudo, dos filhos dele, que são meus amigos. E a gente fica muito, assim,
comovido, mas sabendo que ele deixou um legado importante, que é a nossa amizade. Perfeito. Sérgio, você quando fala também da retomada da economia, isso vai gerar uma aceleração nas operações portuárias também. Vai aumentar o risco, gente. Vai aumentar esse risco aí, e o pessoal não está preparado para isso, está com muito apetite. E esse apetite leva a situações bastante de incerteza, começa a gerar um grau de incerteza. Esse apetite pode levar a situações incontornáveis, né? Isso nós temos que pactuar, por isso que eu estou falando de pacto. Não sei se cabe o termo, mas é essa a minha ideia. A gente tem que ter um termo de ajuste de conduta para sair desse momento e entrar num novo momento que vamos ter um crescimento exponencial. E nós temos que dar conta disso, porque a sociedade precisa de uma economia pujante. E nós temos que colaborar com isso. Sérgio, estamos quase acabando a nossa live, passa muito rápido, 1 hora. Você quer dar um último recado? Sim, Sendo derrubado sim, o pessoal pode acompanhar você aí, né, Martini, nessas suas lives, são muito bacanas. Eu vou virar agora seu seguidor fiel. E siga também a gente lá no Grisco Network, você vai encontrar algumas coisas interessantes sobre gestão de risco. A gente está estruturando site, estruturando programas. Procure-nos lá na Escola Nacional de Seguros, a gente tem um MBA em gestão de riscos e seguros. O Gusmão é o nosso professor lá no Rio. A gente, agora, se tiver EAD, vai ser mais divertido, que eu vou poder colocar a Sabesp junto com o INEA para falar do assunto, criar um grande debate. Então, conto com vocês aqui com a gente, nos ajudando nesse desafio que é olhar para os riscos de maneira realista. Não tem nada de otimismo, nem de pessimismo. Vamos ser realistas e vamos abraçar o futuro com qualidade, sem medo do passado, sem medo de ser feliz como um bom carioca. Tá certo. Então, 15 segundos, Gusmão. Sérgio, faltam 12 segundos. Muito obrigado, foi uma honra.